Fala galera da Anexo Geek da Nedas Collection. Aqui é o Felipe e continuando a nossa parceria, eu vim trazer para vocês a review da HQ do Sonic. Trouxemos a da número 1, que seria Sonic the Hedgehog depois da guerra, e agora estamos com a número 2, Sonic the Hedgehog, a sina de Dr. Eggman. Então vamos começar pelo comecinho, coisas que a gente já falou da outra vez. É uma HQ com a capa cartonada, as páginas são em crochê fosco, todas coloridas. Em todas elas nós recebemos o marca-página, isso é muito legal. Todas elas têm uma arte diferente, tá? A segunda arte é essa, que seria da número 2. E essa é a continuação da história anterior. A número 1 é como uma introdução, e aí ela vem ali depois do final do Sonic Forces, algo semelhante a isso. É uma derrota depois de uma vitória do Sonic, o mundo está devastado, mas a resistência que auxilia o Sonic está reconstruindo tudo, e o Dr. Eggman sumiu. Isso aí é só um resuminho do que aconteceu no anterior. O Dr. Eggman sumiu faz um tempo. Os Badgings continuam atacando, agora de forma organizada. Se vocês assistiram o review anterior, a gente mostra que eles começam de uma forma desorganizada e agora estão organizados, o que coloca ali uma sementinha na cabeça do Sonic para poder ir atrás e investigar para ver o que está acontecendo. E aí no final da HQ número 1, mostramos uma silhueta do Dr. Eggman, mostrando que ele possivelmente está vivo ou não. Temos uma outra aqui, avaliação através dessa HQ, pra gente saber o que está acontecendo para vocês por tópicos, quais são os personagens que aparecem ali de forma leve. Primeiro, ela começa com o Sonic indo realizar mais uma missão, investigando, junto com o time Chaotix, ou para quem prefere, Chaotix, que seria aquele time de detetives que eles auxiliam Knuckles. Tem até um jogo próprio pro Mega Drive, que seria Knuckles and Chaotix, que aí ele tem que ter aquela expansão que é o X23 lá, que você usa no Mega Drive. É um jogo bem legal, um jogo bem diferente, sai um pouquinho da linha do Sonic. E aí, quem que é o time Chaotix? Seria Charme, que é uma abelha, o Vector, que seria um jacaré, um crocodilo. Na verdade, tá mais pra crocodilo mesmo. E o Spio, pra quem preferir, que é um camaleão. O Spio tem habilidades ali de ninja, ele é um mais sério, ele quer acabar mais rápido com todas as batalhas, ele é um cara que chega pra resolver. Então, isso aí é só um resuminho do que é esse time. Eles estão ajudando o Sonic, eles receberam uma pista anônima e falam pro Sonic, ó, talvez o Eggman está em X lugar. Sonic vai atrás deles, enfrenta alguns inimigos e chegam ao local sobre o paradeiro do Eggman. E o que surpreende na HQ, o que é legal, que eu achava que talvez não aconteceria, é que o Eggman de fato está vivo. Claro, eu não achei que ele morreria, mas eu achei que ele estaria com o seu plano maligno e tudo certo. Não, mas ele está vivo, ele está numa cidade ali mais reclusa, mais no interior, e ele mudou o seu nome para Senhor Conserta. E aí o Sonic todo desconfiado vai atrás dele e fala, não, você é o Eggman, não sei o que, blá, blá. O que é detectado na HQ? Eggman perdeu a memória após ter sido derrotado. Ele tem habilidades de construção, ele é um cara muito inteligente e ele tá ajudando a cidade, ele ajuda a cidade a construir as coisas, a consertar, ele usa outra roupa, é uma roupa bem assim, simplória mesmo, algo do interior. Porém, o que é legal, ele ainda mantém os óculos dele, né, aqueles óculos que ele usa na cabeça, mas se você olha o Eggman e a forma como ele fala, que seria o Senhor Conserta nessa HQ, você fala, realmente, ele tá muito bonzinho. E você fica sempre com aquela pulga atrás da orelha. Talvez ele tá com plano, talvez ele tá com plano. E aí o Sonic começa a investigar, começa a interrogar e percebe que talvez ele perdeu a memória mesmo e agora ele é um cara bom. Cria aquele debate sobre, poxa, mas ele fez tanta coisa ruim, ele precisa ser julgado, enfim. E aí rola aquela discussão entre os personagens sobre o que deveria ser feito com ele. E aí todo mundo pede pro Sonic, por favor, não prenda o Eggman, não prenda o Sr. Conserta, porque ele está nos ajudando muito. Ele faz muito bem pra nossa cidade. E aí o Sonic, sempre plausível, né, apesar do seu jeito explosivo, pensa e fala, não, vamos deixar ele ok. Só que o que quebra esse marasmo, o que quebra esse clima? Chega o Shadow e a Road, pra quem não sabe, Shadow seria praticamente a contraparte do Sonic. Ele é uma arma criada artificialmente, ele é exatamente como o Sonic, porém preto e com os espinhos com detalhes em vermelho. E ele seria um rival bem à altura do Sonic. E a Rude, ela tá sempre com ele, ela é um morcego, ela caça tesouros, ela é como se fosse uma mercenária. É algo como o que o Knuckles já trabalhou, essa questão de ficar procurando tesouros, só que o negócio dela é procurar pra vender, pra ganhar dinheiro. O Knuckles já tem outro teor aí, né? E aí eles começam a discutir. O Shadow fala que não, porque ele vai destruir o Eggman, que não importa se ele perder a memória, ele vai acabar com ele. E começa um embate ali entre o Sonic e o Shadow, eles fogem e tal. Começa uma batalha de fato, e o Sonic sempre tentando convencer o Shadow de que ele não tem que derrotar o cara, que eles têm que conversar. E aí coloca uma questão moral em cima do Shadow, que é, você também já cometeu crimes contra a humanidade, contra os outros seres, contra a vida, e você foi perdoado, porque você percebeu que estava sendo manipulado, todo mundo percebeu, e você foi perdoado, e hoje você anda livremente. E aquilo coloca uma coisa na mente do Shadow, ele vai até o Eggman, conversa com ele, sempre num tom agressivo, e aí decide que não, talvez esteja tudo certo. Só que, por algum momento, alguém pergunta pro Eggman, que seria o Sr. Conserta agora. E a Eggman Land, que seria a Eggman Landia, né? Na tradução literal.
Ele fala, não, tem a Eggman Land, tem a Eggman Landia lá, tô construindo ela. E aí criam um alarde, porque a Eggman Landia era um negócio que era feito pra escravizar os outros. E aí eles falam, não, então mostra, né? Que aí eles começam a achar que tem algo errado. Ele mostra, e na verdade é um parque de diversões para as crianças na cidade, porque não tem nada para fazer lá, na verdade é um vilarejo, e ele quer ajudar elas. E aí eles falam, não, então realmente não tem nada de errado com ele, vamos embora. E aí eles vão atrás de uma antiga aeronave do Eggman, eles vão até lá para detectar o sinal, que diria que quem estava comandando os robôs, os Badniks, vinha de lá. Chegando lá, eles encontraram o Eggman, com a roupa dele, padrão, que ele usa, e aí o Sonic confronta e fala, não é possível, você não é o Eggman, eu acabei de encontrá-lo, você não é o Eggman, se revele. E aí, muito prontamente, esse personagem se revela e ele é o New Metal Sonic. Pra quem não conhece, o Metal Sonic original, ele é feito para ser uma cópia... ficou redundante, né, original, mas ele é uma cópia do Sonic Metallica. Ele é feito para superar o Sonic, o Eggman criou ele, o Sonic derrotou ele diversas vezes, e aí ele tinha sido meio que descartado, só que, antes do Eggman ser derrotado, ele colocou o Metal Sonic para ser atualizado. Só que ele foi finalizado depois da derrota, o que deixou ele sem um líder. E aí mudou bem o visual dele, ele tá com um visual mais sombrio, particularmente eu acho bem mais legal, tá bem menos fiel ao visual do Sonic, mas ele dá uma característica mais maligna. E aí ele explica que ele não tá ali porque ele quer dominar nada, ele tá ali porque ele quer seguir os planos de quem criou ele, porque as diretrizes dele são essas, então ele tem a genialidade do Eggman, algo que foi colocado nele, tem o poder do Sonic, então ele é a cópia mais que perfeita. Então o Metal Sonic ele tem sempre essa visão de querer ser um Sonic melhor, ele não quer ser um Metal Sonic, ele quer ser um Sonic melhor. Então sempre cria essa crise de identidade, nas outras histórias criou sempre isso. Eles conversam lá tudo, ele acaba saindo. E aí o Sonic e uma personagem nova, que o Silver conhece, o Silver apresenta, pra quem não sabe quem é o Silver, é um ouriço que ele vem do futuro, ele apareceu no jogo do Sonic 2009, que era um jogo que foi lançado por uma geração que seria nova na época, prometeu muita coisa, não entregou muita coisa, mas é um jogo jogável. Inseriu o Silver, que é muito legal, ele vem de um futuro pós-apocalíptico, tentando salvar o próprio futuro, ele tem poderes de telecinese, tem alguns poderes diferentes, bem diferentes. Então o Silver apresenta essa nova personagem, a princípio ele não sabe quem que é, ele fala, tem um anjo da guarda que nunca quis se unir à resistência, mas ele sempre me salvou e tal. Eles acabam encontrando ela, eles conversam com ela, pedem o auxílio dela, ela é muito tímida, ela quase não fala, ela usa uma máscara metálica, mas ela não tem nenhum problema no rosto, é só um detalhe. Ela utiliza o poder dos Wisps, como a gente falou no outro review, que seriam os aliens do Sonic Colors. Eles imbuem poderes nas armas, ou às vezes no personagem, o Sonic particularmente usa nele, e aí ele tem o poder de drilar a terra, tem várias coisas, vira um foguete, enfim. Então ela usa o poder de aproximadamente 3 Wisps, então ela tem muito poder, ela é muito estratégica, ela é bem inteligente, apesar dela falar pouco. Então ela auxilia eles a acessar essa base, eles pegam os dados, e aí o HQ acaba de forma abrupta, falando que eles simplesmente precisam conversar com o Knuckles. Eles precisam acionar o Knuckles e a Resistência e reunir todo mundo. E nesse meio tempo, o Knuckles ele já se questionou algumas vezes. Puxa, eu tô muito longe da Angel Island, tem alguma coisa ocorrendo. Eu sei que eu tenho que ajudar aqui, mas puxa, eu preciso voltar para o meu dever. E aí no final dessa HQ mostra que a ideia do New Metal Sonic é ir até a Master Emerald, a Esmeralda Mestre. Para quem não conhece, a Esmeralda aqui, ela gerencia todo o poder das outras Esmeraldas e ela tem uma função, manter o equilíbrio aí da Angel Island, que é uma ilha flutuante, e sem o poder da Master Emerald, ela cai, aí cria todo um cataclisma no planeta. Então eles precisam evitar que o New Metal Sonic pegue essa Master Emerald. Então a HQ termina mais ou menos assim, e aí na próxima HQ seria eles em busca da Angel Island pra tentar descobrir primeiro o que o New Metal Sonic quer, porque assim, a Master Emerald realmente ela tem muito poder, mas ela já foi usada outras vezes, e os planos sempre falharam. Então rola um questionamento, o que vai acontecer? Por que ele quer isso? Então eles vão atrás dela, então reúnem todo mundo da Resistência, todos os personagens, todo mundo que você viu até agora vai até a Angel Island. Importante ressaltar que esse New Metal Sonic, ele copia as habilidades, copia ali meio que o DNA dos personagens que ele entra em contato. Isso é um poder crescente, isso também é muito perigoso. E foi isso que ele veio fazendo até agora. Portanto, a HQ termina assim, ela é basicamente para mostrar o que aconteceu com o Eggman. Que ele perdeu a memória, que agora ele é um ser pacato, que ele é bondoso e que ele está ajudando outros personagens, outros seres ali dentro do vilarejo. Espero que tenham gostado. Esse foi um resumo mais sucinto, porque é uma história mais leve aqui. Apesar de apresentar alguns personagens New Metal Sonic, apresentam um Anjo da Guarda, né? Ela vai ter um nome posteriormente. Apresentam o Team Chaotix, que seria o time Chaotix, que auxilia o Knuckles. Shadow, Rouge, mas são personagens recorrentes da série, então a grande maioria já conhece, tá bom? Então eu agradeço muito vocês por assistirem, agradeço a Geektopia por estar dando uma moral pra gente lá nos vídeos, e até mais!